Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao Frederico Crepe, ou Crepe, falando a respeito do Ideias Radicais, o Rafael do Ideias Radicais, que eu imagino que muitos de vocês já conheçam, e a questão da economia argentina. E ele está falando a respeito da economia argentina que só existe no YouTube. Então vamos ver do que se trata isso aí, mas antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem me ajudar de uma forma mais direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Então, sem mais delongas, vamos começar. Salve pessoal, tudo bem com vocês? A Argentina vira e mexe é tema aqui no canal porque virou febre em alguns meios da rede, muita gente com uma determinada agenda ideológica achando que ali está o caminho do sucesso, e como eu já Uma determinada agenda ideológica. De quem será que ele está falando? Escreva aqui embaixo também. mostrei em alguns vídeos, esse sucesso só existe no YouTube de algumas pessoas que têm uma agenda ideológica a seguir ou querem ganhar dinheiro em cima dessa questão de investimento, de criptomoeda e tudo mais. Por conta disso, tentam pintar um cenário muito melhor do que realmente está na Argentina e que está tudo ótimo, que o governo fez o que tinha que ser feito, que o ajuste que o governo está fazendo lá vai resolver a situação, que a inflação foi resolvida e agora é só sucesso. Já tem um tempo que eu peço para a galera segurar um pouco a torcida, justamente porque paixão demais pode dar problema, e nesse caso da Argentina é muito isso. E eu falo isso no geral também, até em relação ao governo Lula, porque tem muita gente aí celebrando o pibão do Lula como se o Brasil tivesse voando e tudo, mas do Lula eu vou falar em outro vídeo. O Brasil também não está voando. O pessoal que fala isso pode tirar o cavalinho da chuva também, que a economia brasileira está estável, ela cresce um pouquinho, mas ela não está voando não. Então, baixem a bola. Específico. Hoje eu vou falar de uma Argentina que só existe em alguns canais de YouTube. Mas está melhor que a Argentina, isso a gente tem que falar. Em alguns grupos específicos por aí. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Eu já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Eu queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que tem dado, é esse apoio que me permite... Isso que ele falou é verdade, é importante. Como eu falei antes, se inscreve, compartilha, comenta, ativa as notificações, tudo isso é importante. seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. Queria deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivas e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar o QR Code aqui na tela também com o Pix, caso queiram ajudar o canal a partir dessa forma. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. O pessoal costuma me mandar alguns vídeos falando para eu comentar aqui e tudo, e eu muitas vezes evito falar sobre algumas coisas para não ter dor de cabeça, para poder também não ficar forçando polêmica, até porque tem algumas pessoas que ativam, né, o modo torcedor, o modo fã-clube, isso é muito chato. Quer dizer que tem um pessoal que gosta de um lado ou de outro que é muito emocionado. E isso é verdade. Aqui na internet a gente tem muita gente emocionada, muita gente que perde a noção. Quando está fazendo torcida para o próprio lado, perde a noção de uma coisa chamada civilismo, de uma coisa chamada civilidade. Aí é complicado. Mas eu acho que cabe fazer um comentário rápido aqui sobre algumas coisas que me mandaram. Me mandaram 2 vídeos do rapaz lá do Ideias Radicais no Discord, e aí eu até acabei vendo outro vídeo, né? Me pediram para comentar tudo, e eu acho que eu vou fazer um comentário rápido sobre ele aqui. Eu não acompanho o trabalho dele, mas por essas bandas aqui, ele é famoso por prever o colapso da China há 7 anos, né? Disse que ia quebrar. Sim, a China vai quebrar em 72 horas com fim em patriotas. A qualquer momento, 7 anos atrás. E é um grande entusiasta do Milei, já cravou o sucesso da Argentina, ele é um libertário e tudo mais, e ele comenta algumas coisas que eu acho que vale fazer um debate aqui, né? Eu não vou fazer um react porque são elementos ali de 3 vídeos diferentes, que é melhor eu separar aqui e comentar alguns pontos que me chamaram a atenção. Eu só vou colocar alguns pontos para reflexão para a gente pensar junto, e aí vocês julgam se é relevante ou não, beleza? O primeiro ponto é um equívoco em relação ao gasto público da Argentina, um equívoco ancorado em premissas erradas,
de como as coisas realmente funcionam em economias com soberania monetária. Um ponto que é mencionado é que a Argentina reduziu o gasto público drasticamente e ele reflete em cima disso, né? Basicamente, ele mostra um gráfico da Argentina do gasto público total como percentual do PIB, e aí ele fala que o Milei reduziu em 12% o gasto total do PIB e que só vai cair 3%, e aí onde estão os outros 9%, né? E aí ele vai e faz uma associação da cabeça dele de que esse dinheiro foi para o setor privado, porque os salários estão aumentando e que isso vai indicar a recuperação da economia, né? Ele vai lá e estabelece essa correlação. É bom lembrar, é bom apontar, assinalar para aqueles que não sabem, o Rafael não é economista. Ele era mágico, ou seja, tem tudo a ver. Ele é só um cheerleader mesmo do anarcocapitalismo. De que esse corte de 12% de gasto público caiu só 3% e o resto foi para o PIB, né? Vejam, gente, essa premissa está errada. Primeiro que o dado que ele pega do gasto da Argentina é o gasto total do Estado em relação ao PIB. Nisso está governo federal, estados e municípios, né? Os estados lá são chamados de províncias, né? O que não necessariamente está na mão do Milei, são coisas diferentes. A natureza desses gastos é diferente, isso mostra essa premissa errada que muita gente propaga, que é a história do Estado como uma família que vai gastar mais do que arrecada, que vai ser uma tragédia e que tem que ser igual na sua casa e tudo mais, inclusive as expressões mais radicais, aí defendendo até a extinção do Banco Central, como o Milei defende, inclusive, né? O gasto do governo, mesmo no caso da Argentina, que está em crise e com problema, é criação de moeda. E já começa aí o erro. Então, quando ele pergunta onde estão os 9% do PIB que sobrou, eles não estão em lugar nenhum. Tem um percentual que é do Estado, que é de município, e aí sim tem uma lógica mais próxima dessa comparação com o orçamento doméstico, mas o governo federal não. Guardem isso. Toda vez que um governo de um país com soberania monetária gasta, ele cria dinheiro. Essa ideia da impressora mágica de dinheiro, ela não existe. Eu vou fazer um vídeo só comentando sobre essa questão, eu vou trazer o caso brasileiro, eu vou explicar com mais detalhes para vocês como que isso funciona. Eu posso estar enganado, mas eu acho que essa lógica do orçamento, o orçamento total de uma nação está mais nas mãos do governo nacional, é mais verdadeira em estados unitários, como por exemplo a Espanha. Eu falei, eu posso estar enganado, mas eu tenho essa percepção. Quando o governo faz o ajuste, ele deixa de gastar. Então, na real, ele está diminuindo um valor que deixa de ir para o setor privado. Tanto que o efeito desses ajustes é recessivo. Aconteceu com a Dilma no Brasil em 2015, quando ela fez o ajuste, a economia despencou, e está acontecendo a mesma coisa agora com o Milei, que ele está fazendo o ajuste e a economia também está despencando. E aí entra um dado curioso, que é o seguinte: o próprio gráfico que ele mostra indica a redução do gasto em relação ao PIB na Argentina já desde 2016. E aqui eu tenho o gráfico do período pré-Milei para mostrar que a Argentina já estava em ajuste antes. Um ajuste que começa no governo Macri e que continua no governo Fernandes. E reparem uma coisa. É mesmo, tem um pessoal que fala que a Argentina foi governada durante muitos anos por governos de esquerda e isso supostamente explicaria as questões econômicas problemáticas que eles estão enfrentando, mas só esqueceram de avisar o Macri que ele era de esquerda, né? A proporção do gasto em relação ao PIB no governo Fernandes, o grande socialista perigoso, foi menor do que no governo Macri. Mesmo com o aumento que teve durante a pandemia, foi menor no governo Fernandes do que no governo Macri. Então, a partir dessa premissa de que isso vai para o setor privado, onde que foi parar esse PIB? Por que a economia não reagiu? Por que a inflação não caiu? A narrativa, que é uma narrativa que eu considero de cartilha, né, de manual, dessas... Vou aumentar um pouquinho a velocidade, que o vídeo é longo. As cartilhas dessas fundações sobre a Argentina é de que o governo gastou demais e que quebrou o país, e aí a economia desarranjou e a inflação foi para o espaço. Mas olhem de novo para esses dados que eu mostrei, né? Se vocês quiserem, pode até pausar, voltar lá. Isso se confirma na realidade. O percentual de gastos em relação ao PIB do governo Fernandes foi menor do que o do governo Macri. E ainda tem outro detalhe. O Macri veio com essa parada de dar o choque, o ajuste e tudo, e ele não resolveu o problema. E aí sempre vem aquela conversa de que não foi liberal o suficiente.
E aqui é sempre esse discurso, né? Deu errado? É porque não foi aplicado direito, é porque não deu tempo, é porque o Congresso tirou algumas partes, não deixou fazer direito. Aí tu vai colocando uma blindagem para não admitir que esse tipo de política não dá certo. E é bom lembrar que o ministro da Economia do Milei é o mesmo do Macri, tá bom? Então, será que a gente pode falar que o Fernandes foi mais liberal do que o Macri? O gasto do governo em relação ao PIB foi menor. É assim, engraçado, né? O Alberto Fernandes sendo mais liberal que o Maurício Macri. É correto falar que o governo estava gastando muito, imprimindo dinheiro, né? Imprimindo dinheiro e causando inflação? Eu acho que não, né? E aí, uma outra coisa que eu já mostrei no outro vídeo, né? Sobre o Milei, e aí se vocês quiserem voltar lá, eu nem vou botar esse dado aqui, a base monetária da Argentina aumentou consideravelmente desde que o Milei assumiu, mas esses dados eles ignoram. E uma outra coisa, na premissa desse raciocínio, há a ideia de que o gasto público retira investimento privado, mas isso também não se confirma. Os próprios dados oficiais da Argentina mostram uma taxa de investimento total caindo na casa dos 30% no primeiro trimestre de 2024. O consumo privado caiu 10%, o consumo público caiu 6%, o investimento despencou na Argentina, e todo mundo sabe que sem investimento não tem crescimento. E aí sabe o que acontece? Ele acaba saindo, catando um monte de dado aleatório, a famosa falácia do cherry picking, né? Para poder falar que está tudo bem, que a economia está recuperando, e que quem discorda está te enganando e é socialista. Isso é complicado. Tem uma hora que ele pega um dado. É aí que entra o negócio da torcida. E falar que se os dados indicam uma realidade diferente daquela em que eu quero acreditar, é porque são dados manipulados e são usados por socialistas para poder desmerecer o governo do santo Javier Milei. E isso aí sim, desculpe falar, mas isso é idiotice. Isso é uma postura idiota e é uma postura prejudicial, profundamente prejudicial para o próprio campo que a pessoa defende. Dado de venda de carro na Argentina para provar o ponto dele. O caso da Argentina, eu já falei aqui, é um caso de déficit na balança comercial. A Argentina não tem muita reserva em dólar, ela não conseguiu acumular reserva como o Brasil e ela sofre com isso. Como ela não conseguiu estabilizar a moeda como o Brasil fez com o Plano Real, ela fica à mercê do cenário internacional. Quando teve o boom das commodities, a Argentina cresceu muito, a inflação caiu e quando isso passou foi tudo para o espaço. Eu peguei alguns dados, fiz algumas comparações entre alguns países só para ilustrar isso. Esse é o crescimento econômico da Argentina. Reparem como que a economia cresce junto a esse boom das commodities. E agora, reparem no crescimento do Brasil em vermelho e da Venezuela em amarelo e da Argentina em azul comparados aí, né? Reparem que esse período é um período de crescimento para todos os países. Por quê? São exportadores de matéria-prima e o valor estava alto no mercado internacional. E assim que esse valor cai, a economia de todo mundo vai junto. Agora, olhem para a inflação desses países em vermelho, a Venezuela, em azul a Argentina e em verde o Brasil. Reparem naquilo que eu falei. A Argentina e a Venezuela sem um colchão de dólares, a inflação dispara e o Brasil vê até um crescimento da inflação, mas é menor e controlado por conta desse fator que eu coloquei para vocês. A inflação ela dispara nesses outros países e no Brasil ela tem um aumento, mas ela não dispara porque o Brasil tinha. Em comparação com a Venezuela, falar que a inflação na Argentina disparou é um pouco exagerado, porque disparar mesmo disparou na Venezuela, tá num nível assim insustentável, absolutamente insustentável. Tinha reserva internacional para lidar com essa situação e esses outros dois países não tinham. A Venezuela teve uma inflação monstruosa, então a perspectiva fica ruim na comparação, mas a Argentina vê essa disparada inflacionária aí quando acaba o bom cenário internacional. Então, você olha para esse dado da Argentina e olha para o da Venezuela, você pode achar que o da Argentina está muito menor, mas é porque da Venezuela subiu tanto que a perspectiva fica prejudicada. E isso é para mostrar para vocês aonde que a coruja dorme. A real questão aqui é o déficit na balança de pagamentos, certo? Na época da crise da dívida dos países da América Latina, o que de fato aconteceu? Os países não tinham reservas em dólar. O Banco Central dos Estados Unidos ele deu um choque de juros e o dólar foi todo para lá. Isso deixou os países da América Latina sem ter dólar, com dívida externa impagável e a inflação disparou porque o dólar disparou. E como essas economias dependem do dólar, elas afundaram junto. No caso da Argentina é algo semelhante. E o governo anterior teve que lidar com isso porque ele já veio nessa época de baixa, ele pegou a pandemia, pegou a inflação pós-pandemia, um aumento nos juros dos Estados Unidos que também ajudaram a prejudicar a situação. Isso não é uma justificativa para defender o governo anterior, até porque eu tenho muitas críticas, eu acho que ele não resolveu nada, eu acho o Fernandes, inclusive, um grande arrombado, especialmente depois que veio à tona aí essa questão da traição dele com a ex-esposa, de agressão à ex-esposa, então, assim, eu quero que ele se lasque, mas a gente tem que ser honesto e analisar as coisas de forma fria e racional. E até tem uma coisa interessante, porque quando a gente fala do desempenho fraco... Esse Fernandes aí é um cara complicado também, deu para ver que ele, além de ser um pau mandado da Cristina Kirchner, ele é um agressor de mulheres, então não tem como defender um sujeito desse. Da economia com o Bolsonaro e o aumento da inflação na época, só falam da pandemia como muleta para justificar isso. Mas parece que só teve pandemia aqui no Brasil, né, gente? Enfim, os governos anteriores da Argentina, eles erraram muito. E aqui eu destaco duas coisas. Primeiro, eles não usaram esse bom momento internacional para fazer um colchão de dólares, para estabilizar a economia,
para tirar a dependência do dólar, para investir na industrialização do país, para reduzir essa dependência, né? Um problema que o Lula também teve na época, que ele também não fez, ele só aproveitou esse momento. E segundo, e aí esse é muito grave, é mais grave ainda, né? O governo argentino, ele manipulou dados. Agora a gente tem que lembrar também, será que o Javier Milei quer mesmo se livrar do dólar como moeda de lastro? Eu diria que não. Eu diria que ele, como um bom pau-mandado dos Estados Unidos, não tem esse interesse. E aí, enfim, eles vão continuar negociando em dólares, os argentinos vão continuar usando dólares em transações do dia a dia, que eles preferem os dólares aos próprios pesos argentinos. E eu sinceramente não vejo o Milei sendo o presidente que vai colocar um fim a essa dependência do dólar. Dados oficiais da inflação, e isso é um absurdo. Isso tira a baliza das pessoas, tira a baliza de quem compra o título da Argentina, dado que não vai confiar no rendimento atrelado à inflação oficial, dado que essa inflação oficial é mandrake. Então, teve muito problema, mas não são problemas do socialismo, que para essa turma é tudo socialismo, né? Até o João Dória era socialista. Então, assim, são problemas estruturais. Sim, o João Dória, o homem boneco, ele era socialista. Deixem essa ideia pairando na mente de vocês durante um tempo. Que vem de muitos anos de governos de várias vertentes. Então você teve, por exemplo, o Menem, que ele vem do Partido Peronista, mas ele vem para aplicar essas reformas neoliberais da Argentina. Ele tentou dolarizar a Argentina e fez cagada. E, inclusive, o Milei adora o Menem. Né? Então, as pessoas lembram, nossa, só teve governo socialista na Argentina. Pô, beleza, então o Milei idolatra um socialista que nem o Menem. E aí, se o socialista está tentando dolarizar a economia, a gente pode refletir um pouquinho, né? Teve o problema da Kirchner também, manipulando dados de inflação, de não reduzir essa dependência no momento certo. Teve o Macri, que não conseguiu resolver o problema, e o próprio Fernandes. Dito isso, tem como o Milei resolver a questão? Tem, tá? Inclusive, um dado que ele cita algumas vezes, a Argentina está tendo uma maior entrada de dólares agora, ela está conseguindo estabilizar um pouquinho essa questão da balança externa, mesmo tendo uma reserva muito baixa de dólar. Se ele conseguir resolver essa questão externa e botar um regime de câmbio fixo por um tempo ali com um aporte de dólares, ele quebra essa questão da inflação, na minha opinião. Mas eu não acredito que ele vai fazer isso, porque ele está muito preso em dogmas ancorados em premissas erradas. E uma última coisa nesse ponto. E é exatamente esse o ponto que eu também queria fazer, mas o Frederico consegue fazer muito melhor do que eu. O problema argentino, hoje em dia, não é só econômico, ele também é dogmático. Eles lá estão presos a ideias que são ideias equivocadas, e eles vão continuar se pautando por essas ideias num ciclo autodestrutivo que é realmente muito triste de ver. Enfim, eu fico feliz que, pelo menos no Brasil, o governo atual, pelo menos, não se paute, pelo menos, por premissas erradas. Porque a economia dos países da América Latina já enfrenta dificuldades suficientes sem precisar se prender a dogmas errados ainda por cima. O Rafael, ele fala da previsão do FMI para a economia argentina em 2025, que vai ter uma retomada e crescimento, que a previsão é de crescimento, se eu não me engano, de 5%, né? E de que a mídia brasileira está escondendo isso. Primeiro, que a mídia brasileira não está escondendo isso. Se você abre as notícias, por exemplo, da queda do PIB da Argentina, a notícia que o G1 publicou sobre a previsão da... Mas é claro que não está escondendo. Ele fala isso simplesmente para poder gerar comoção entre o público dele, o público anarcocapitalista dele. Ele só quer isso, ele quer gerar comoção para querer dizer que a mídia brasileira é vendida, que a mídia brasileira é maligna. E não estou falando que a mídia brasileira é santa, de forma alguma. Mas se eles forem alinhados com algum tipo de doutrina política, eles estão muito mais próximos do anarcocapitalismo do que, por exemplo, do socialismo light do Lula, de verdade. Da queda do PIB da Argentina que o FMI fez, que ele aumentou a previsão de queda, ele fala lá que há uma previsão de aumento da economia no ano que vem. Então não tem ninguém escondendo isso. Segundo ponto, previsão é uma coisa, a realidade é outra. Tanto que a economia argentina afundou mais do que as previsões apontavam. E sobre o FMI, em abril de 2015, na época da Dilma, na época daquele ajuste, ele previa uma queda de 1% na economia brasileira em 2015 e uma subida de 1% em 2016. Nós caímos 3,5% nesses 2 anos. Mas vamos ver, a gente vai observando. A realidade está aí. Eu acho que a grande capacidade de análise tem que ser observada a partir de fazer boas previsões e fazer previsões corretas em relação à realidade. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. A ideia desse vídeo é só levantar alguns pontos para reflexão, para abrir um pouco o leque de informações e arejar um pouco o debate. E ajudou. Com certeza ele conseguiu fazer isso, eu pelo menos acho. Fico feliz de ter reagido a esse vídeo. Agora quero saber a opinião de vocês sobre tudo que foi dito por ele e por mim. Escreva aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso não sejam inscritos.
E se quiserem me dar uma ajudinha mais direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido. Eu verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!